Violência em família no oeste do estado. Uma briga entre irmãos terminou em morte nesse fim de semana. Repensando o trabalho da justiça, representantes de todo o país, inclusive 3 ministros, debatem em Florianópolis medidas para desafogar o judiciário e atender melhor a população. Novidade na saúde. Conheça a tecnologia catarinense que pode auxiliar no emagrecimento. A ideia é que o resultado para a perda de peso seja parecido com o da cirurgia bariátrica, aquela feita para a redução do estômago. A estimativa é que o aparelho já implantado vai custar cerca de R$15 mil. E um alerta aos eleitores que deixaram de votar no primeiro turno. O prazo para justificar a ausência está chegando ao fim. E ainda os lances da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. No clássico Figueirense e Chapecoense, o time da capital levou a melhor. Já o Criciúma não conseguiu superar o líder Cruzeiro e permanece na última colocação com apenas 30 pontos. A cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Está preso o homem suspeito de matar o próprio irmão durante uma briga em Chapecó. O suspeito fugiu, mas foi capturado pela polícia pouco tempo depois do crime. Marcos Lemes da Rosa, de 26 anos, teria agredido o irmão de 24 anos que não teve a identidade divulgada. Segundo a polícia, ele reagiu à ação de Marcos, tomou a faca e matou o irmão. Por ação não entrava em óbito. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi preso pela polícia. Ele tinha marcas de sangue na roupa e no carro, além de um ferimento na panturrilha. O suspeito tinha antecedente criminal por agressão. Já a vítima, Marcos Lemes da Rosa, tinha passagens por ameaça e violência doméstica. A Polícia Civil está investigando o caso. Drogas fora de circulação. 350 quilos de maconha e 11 de cocaína foram apreendidos durante uma operação policial na Serra Catarinense no fim de semana. Os 350 quilos de maconha e 11 quilos de pasta de cocaína estavam escondidos no teto falso desta caminhonete com placas de Joaçaba. O motorista, Arthur Brasiliano Medeiros Salvador, de 22 anos, foi preso em flagrante na rodovia SC 390, em Bom Jardim da Serra, numa operação conjunta das polícias Rodoviária Federal e Militar. A Polícia Rodoviária Federal estava monitorando ele, foi começado a fazer fiscalização e foi visto que tinha um espaço bastante grande entre o teto e a parte de cima, né, a cobertura do baú. Foi olhado ali e foi encontrado a droga. Segundo o depoimento do motorista aos policiais, a droga teria vindo do Paraguai e seria distribuída no sul do estado, em Criciúma. Todo o material apreendido foi trazido aqui para a Polícia Federal, que segue investigando o caso. O homem que transportava a droga foi levado ao Presídio Regional de Lages e responderá por tráfico internacional de drogas. O material apreendido com ele vai passar por perícia. Um projeto de lei que prevê condições para a renegociação de dívidas com o município de Joinville está causando polêmica. A Justiça suspendeu a tramitação do projeto, mas a lei já está em vigor. O Adimplir foi criado com a proposta da renegociação de pagamentos dos contribuintes com o município de Joinville. Hoje, a dívida ativa gira em torno de 337 milhões de reais. O programa prevê descontos de até 100% sobre a multa e 95% sobre os juros para quem quitar a dívida até o dia 28 de novembro. Para esse vereador que faz parte da Comissão de Finanças, houve falhas na elaboração do projeto. Segundo ele, o Poder Executivo não apresentou o estudo de impacto financeiro, o que impediria que a proposta entrasse em vigor. Por isso, ele entrou na Justiça com um mandado de segurança. Esse valor, né, total, multas e juros, eles são receita ainda para a Prefeitura. Ela não pode abrir mão, a anistia abrir mão de receita, que é a anistia tributária. Então ela tem que dizer como que ela vai recuperar isso ao decorrer do tempo. O parecer técnico da consultoria da Câmara também deixa claro a necessidade de apresentação do impacto orçamentário. O mandado de segurança foi ajuizado no dia 30 de outubro. 6 dias depois, a segunda vara da Fazenda concedeu a liminar.
O problema que tem causado polêmica é que durante esse tempo o que era projeto foi transformado em lei. O texto passou por 2 votações e foi sancionado no mesmo dia da segunda votação. A prefeitura tem se pronunciado somente por meio de nota e informou que todos os dados necessários foram apresentados à Justiça e que no entendimento não há como haver suspensão de uma lei já sancionada. A expectativa de arrecadação é de 16 milhões de reais, menos de 5% da dívida ativa inscrita. Para o vereador, o fato da lei já ter sido sancionada não impede o efeito da suspensão. Eu entendo até para o prefeito não responder por improbidade administrativa, nem os vereadores que votaram a favor da lei sabendo que havia irregularidade, que ele mandasse o mais rápido possível essa lei para casa, a gente com demonstrativo, né, com números, com dados, não com simples ofício, e daí sim a gente votasse. E a seguir conheça o dispositivo criado por catarinenses que promete facilitar o emagrecimento. E ainda os benefícios dos sucos desintoxicantes. A dieta que promete limpar o organismo caiu no gosto de muita gente. Um dispositivo que provoca a sensação de saciedade no corpo foi criado por 3 jovens catarinenses. O objetivo do marca-passo da obesidade é diminuir aquela fome insaciável e, com isso, ajudar no emagrecimento. Para conseguir perder uns quilinhos e ficar magra, vale quase tudo. Eu tomei muito chá verde, acho que uns 2 dias eu acho que eu emagreci 1 quilo. Tive problema de saúde, tive que ir no médico que me deu alergia nos pés ainda, eu não conseguia nem colocar o pé no chão, daí me encheu de bolinha assim vermelha. Faço por minha conta, porque eu vejo na televisão, então eu acompanho, né? Então é assim que eu faço a minha dieta. Mas se depender desses jovens cientistas, as dietas malucas que colocam em risco a saúde estão com os dias contados. Isso porque eles estão desenvolvendo um aparelho capaz de provocar a sensação de saciedade depois de comer o necessário. Funciona assim. Esta placa eletrônica vai conter um chip e será colocada nesta cápsula de titânio. Através de cirurgia, o equipamento ficará implantado na região abdominal, uma operação subcutânea. Esse dispositivo a gente chama de um eletroestimulador. Ele é responsável por gerar sinais elétricos, né? E entregar esses sinais elétricos para o estômago da pessoa. Esses sinais elétricos no estômago da pessoa vão induzir a liberação de hormônios, que são hormônios responsáveis por gerar uma sensação de saciedade no indivíduo. Gerando essa sensação de saciedade, o indivíduo passa a ingerir menos alimento e passa a perder peso de forma gradativa. A ideia é que o resultado para a perda de peso seja parecido com o da cirurgia bariátrica, aquela feita para a redução do estômago. A estimativa é que o aparelho já implantado vai custar cerca de 15 mil reais. A gente desenvolveu já alguns protótipos que fizemos testes in vitro para validar o nosso conceito, o projeto de eletroestimulação, e agora a gente está finalizando os primeiros protótipos implantáveis para inicializar os testes já no início do ano que vem. Por enquanto, eles já gastaram nos estudos cerca de 800 mil reais, parte do dinheiro com a ajuda de patrocinadores. E mesmo com o aparelho em desenvolvimento, já conseguiram chamar a atenção de investidores estrangeiros. A facilidade de implantação é uma das principais vantagens do dispositivo. No ano passado, a gente esteve no Vale do Silício, apresentando esse projeto para investidores lá, e teve uma grande visibilidade, né? Saímos em matéria na CNN, em rede nacional lá, e foi bem bacana. Hoje a gente continua com as conversas com os investidores de lá, mas eles esperam hoje os nossos primeiros resultados em animais para poder posteriormente voltar a conversar novamente a respeito de um financiamento maior, né? Purificar o organismo, essa é a promessa da chamada dieta detox. Sucos repletos de folhas verdes e alimentos naturais fazem parte do regime que promete limpar o corpo de vez. Quem testou garante que funciona. Suco de couve, espinafre, alface. O que é dieta detox? É aquela dieta com folhas verdes para emagrecer, né? Como é que faz essa dieta? São vários elementos, gengibre, às vezes couve, limão. Faz bem para a saúde?
Muita gente nem sabe direito o que é essa dieta detox, mas que a moda pegou. Já tem até loja especializada em vender kits para quem quer fazer a desintoxicação por um dia. É uma dieta para você eliminar todas as toxinas do organismo, né? O nome diz detox. E até onde eu sei é uma dieta que é bom você fazer por 2, 3 dias, mas para dar aquela desinchada, né? Uma revigorada no organismo. Os sucos são feitos só com ingredientes orgânicos e prensados a frio. A sacolinha para fazer a dieta por um dia tem algumas variações do suco verde e custa R$120. Então, da onde que veio a ideia de montar esse espaço aqui? A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. Aqui no Brasil, por ser um país tropical, as pessoas se preocupam muito com o corpo, com a estética, né? E agora muito mais com a saúde ultimamente, né? E quem são as pessoas que frequentam a loja? Que tipo de gente vem aqui? A gente tem alguns tipos de público diferentes. Mais gente jovem ou mais gente mais velha? Não, mais gente jovem. Gente jovem, preocupada com a saúde desde já. E a maioria são as pessoas novas. A diferença da detox é que ela não é daquelas dietas que você faz uma vez na vida. Ela acaba se tornando um estilo de vida, né? Entra na rotina das pessoas que fazem. Que é o que aconteceu com a Emily, que há 1 ano já tem o hábito de fazer. Uma vez por mês você faz a desintoxicação, é isso? Eu normalmente tomo a detox 2 vezes por semana. Uma vez por mês, como você disse. E são 6 sucos e 2 leites de amêndoa. Você vai distribuindo durante o dia. Exato. Tem uma ordem certa? Sim. Qual que é o primeiro suco desses aqui que você toma? Esse seria o suco 1, que é um suco verde. Aqui no outro lado já fala o horário para tomar, os ingredientes. Esse aqui tem abacaxi, erva doce, pepino e semente de chia. E aí quanto tempo depois é que você vai se alimentar de novo? 2 horas. Aí, de 2 em 2 horas? 2 em 2 horas. Faz diferença mesmo? Esse equilíbrio você sente? Sim. Sim. Como que é no dia seguinte que você fez a desintoxicação? Eu me sinto limpa, completamente nova. E depois do intervalo tem futebol. Alvinegro derrota a Chapecoense e encaminha a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma perde para o líder Cruzeiro e fica ainda mais isolado na zona do rebaixamento. Futebol, uma vitória de letra no estádio Orlando Scarpelli. O Alvinegro venceu a Chapecoense e encaminhou a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Veja como foi. O fim do campeonato cada vez mais perto e a zona de rebaixamento para os dois times se aproximando de uma forma perigosa. Esse era o tom do clássico catarinense. Jogando em casa, o Figueirense começou na marcação-pressão, jogando no campo adversário, ficando sempre perto da área. A Chape, um pouco mais cautelosa, tentava de longe. Só que logo a coisa iria se inverter. O Figueirense iria se distanciar um pouco mais da área. Já a Chapecoense... Pois é, olhando daqui o gol parece muito longe. Mas a Chapecoense chegou muito perto dele. Ricardo Conceição teve a grande chance do Verdão no primeiro tempo e acabou desperdiçando. Figueira foi pra cima e decidiu. Ricardo Conceição, debaixo da trave, viu o gol mais perto do que nunca. Mas mandou por cima, pra longe. Era a bola do primeiro tempo. Jorginho mudou pro segundo tempo. Bruno Rangel já entrou querendo fazer fumaça e deu de Figueira. Pablo entrou no lugar de Léo Lisboa. E ele começou movimentando o ataque alvinegro. E depois de outra jogada trabalhada, Pablo entregou para Marcão completar de letra. Golaço e Figueira mais perto da vitória. Depois do gol, o Figueira continuou em cima, com Cleiton e Pablo. Nos minutos finais, a tensão aumentou e a Chape que ficou em cima para tentar o empate. Mas depois do chute de Ricardo Conceição, não teve mais jeito. Fim de jogo, Figueira mais perto da permanência na Elite 1, Chapecoense 0. E aí no segundo tempo com a entrada do Felipe e logo depois com 10 minutos com a entrada do Pablo, aí o nosso meio campo se achou. Aí o Felipe e o Pablo começaram a dar ritmo. Por quê? Porque tanto o Marco Antônio como o Denner estavam muito bem, a nossa linha defensiva estava bem. Né? E aí começou a aparecer. E aí o Cleitinho subiu de produção, aí o Marcão subiu de produção. E aí o gol era questão de tempo. Hoje nós criamos pouco, no jogo passado nós criamos pouco.
Isso nos deixa uma preocupação, porque quando você cria bastante, você sabe que você está bem próximo de vencer. Quando você não cria, que é um problema grave, né? Então, nós temos que descobrir aonde está esse problema para tentarmos corrigir. Já o Criciúma perdeu para o líder Cruzeiro e ficou numa situação muito complicada na zona do rebaixamento. Quem foi ao Mineirão e pensou que o jogo seria fácil, nada disso. Estava completamente enganado. Criciúma foi quem abriu o placar logo aos 3 minutos, com este gol de Luca, ex-Cruzeiro. O goleiro Bruno impediu várias vezes o gol de empate com ótimas defesas. Mas no segundo tempo, nem Bruno conseguiu dar jeito, viu? Marcelo Moreno aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Ricardo Goulart, na sequência, fez o gol da virada. E no finalzinho, William, ex-Figueira, deixou dele. 3-1 Cruzeiro, líder isolado do Brasileirão com 67 pontos. Criciúma é o lanterna e continua com 30 pontos. Mas também, né, com alguns lances como esse aí, ó. Quando a partida estava 2-1, o Luca foi até a linha de fundo, cruzou e o Mike abriu o braço. E o juiz não deu nada, para desespero compreensível e justo da torcida do Tigre. E a seguir, o futuro do judiciário em discussão na capital. A lentidão na tramitação dos processos foi um dos itens debatidos. E ainda a previsão de atraso. Obras devem ser entregues fora do prazo em Lages por causa dos cortes nos recursos federais. Em Lages, na Serra Catarinense, as obras que estão sendo executadas com recursos federais vão demorar mais para serem concluídas. Dona Nilceia espera ansiosa pela inauguração dessa creche no bairro da Várzea, onde ela mora em Lages. A diarista, que tem 3 filhos pequenos, não consegue vaga em nenhuma creche há 3 anos. Que fica de um ano para o outro para terminar e não termina e a gente fica esperando, né? A gente precisa trabalhar, os filhos da gente precisam de creche, né? Mas, segundo o prefeito, os moradores terão que esperar um pouco mais. A creche, que seria concluída em 2013, vai demorar ainda mais para começar a funcionar. Com corte de verbas do governo federal, o mobiliário só deve ser licitado em 2015. Além da creche, outras obras que estão sendo executadas com recursos federais vão ter o ritmo desacelerado. Ao todo, são 107 obras em execução na cidade, num valor total de 200 milhões de reais. E a maioria delas deve ter atrasos na conclusão. Aquelas obras que são recursos do Fundam e do Badesc, financiamento Badesc, essas são em torno de 36 ruas, essas nós vamos acelerar. Aquelas obras que já estão em andamento, também do governo federal, tipo unidade de pronto atendimento, creches que já estão em andamento, a obra física continua. O mobiliário que viria esse ano ficou para o ano que vem. Nos próximos 6 meses, também nenhuma obra nova deve ser iniciada pela Prefeitura de Lages. O motivo, segundo o prefeito, é uma crise financeira que afeta o país. Acho que o país também ele passa um pouquinho de crise, todos nós estamos sentindo que deu uma freada, ano de eleição, né? E não é só o governo federal, o governo estadual, todos estão passando por um momento difícil. Nós, em Lages, é ainda mais difícil que os outros, né? Até por essa questão da demanda bastante grande de recursos para recuperar a cidade. Então, nós passamos um momento mais difícil que os outros municípios. Então, por isso que nós tomamos essa decisão. A terça-feira vai ter nevoeiros isolados no início da manhã e sol no decorrer do período em todas as regiões. Temperatura mais amena à noite. A mínima deve ficar em 9 graus na Serra e a máxima em 32 no Vale do Itajaí e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 26 graus. No oeste, litoral norte, Grande Florianópolis, a máxima chega aos 29 graus. Atenção, eleitor, para quem não justificou o voto nas eleições desse ano, ainda dá tempo de ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Eleitores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem fazer o procedimento pela internet. Para quem não pôde estar presente nas urnas em outubro, ainda há tempo de justificar a sua ausência. O seu Francisco é caminhoneiro e estava trabalhando no período das eleições. Foi até o cartório e fez a sua parte. Eu não consegui justificar porque eu estava viajando, né? E não, caminhoneiro, daí a gente não tem como estar parando em qualquer lugar, né?
E não tem horário, tem do horário, né? Esta técnica judiciária explica que quando não é apresentada a justificativa da ausência dentro do prazo legal, o eleitor deve pagar a multa referente à ausência às urnas. É interessante que ela junte a sua justificativa algum tipo de documento que comprove a ausência. Por exemplo, se ela viajou, uma passagem, se ela estava hospitalizada, um atestado médico. É interessante que ela compareça e traga já o documento que comprove a ausência dela, né? O motivo pelo qual ela se ausentou no dia da eleição. O diferencial dos eleitores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina é que poderão justificar a sua ausência nas eleições através do site do TRE no link justificativa. Lembrando que o eleitor que se ausentar por 3 eleições consecutivas sem apresentar justificativa ou 5 intercaladas, ele tem o título cancelado. Tá? E aí isso tem consequência em outros aspectos da vida dele. CPF, passaporte, né? Até a conta bancária pode ter interferência em virtude desse cancelamento. O futuro do judiciário brasileiro está em discussão na capital. Hoje à tarde o encontro contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal. Integrantes das Justiças Civil, Eleitoral, Militar, Trabalhista e Federal de 91 tribunais foram recepcionados pelos ministros Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça falou sobre como o STF pode ajudar a reduzir a demanda judicial, analisando ações coletivas e de grandes proporções. Nós vamos dar ênfase aos recursos especiais que têm repercussão geral. O julgamento de um caso desses no Supremo Tribunal Federal muitas vezes resolve milhares de casos que estão parados. Dados da última pesquisa Justiça em Números do CNJ revelaram que existem atualmente no Brasil 95 milhões de processos em tramitação. 28 milhões de novos casos deram entrada apenas em 2013. O relatório também apontou que, apesar da produtividade dos juízes ter aumentado quase 2%, o número de processos represados também subiu e a taxa de congestionamento quase alcança os 71% do total. Para o presidente do Tribunal de Justiça catarinense, a conta não fecha e deve ser cada vez mais desproporcional se soluções como a conciliação e a priorização do primeiro grau de jurisdição não forem amplamente difundidas. Nós precisamos encontrar também uma linha de solução para os grandes litigantes, bancos, financeiras, planos de saúde, empresas telefônicas e até mesmo o poder público. As metas do Conselho Nacional de Justiça também devem estar em destaque no encontro que ocorre até esta terça-feira. Preferência de julgamento por processos antigos e casos de corrupção e a criação de centros judiciários para a solução de conflitos são alguns dos desafios traçados em nível nacional. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes que ligam a ilha ao continente. Movimento intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem deixa Florianópolis. Nesse belo fim de tarde aqui na capital, faz muito calor. 28 graus em Florianópolis. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.